Ele se amarrar uma fitinha, ainda adora mais. Ele riu e disse: Edivaldo, eu contei tudo lá no banheiro. E ela quer conhecer o senhor. Eu disse: muito bem. Quando é que o senhor vai ter outra conferência? Ele disse: eu vou falar em Central Park, mas é numa igreja de língua hispânica. E você fala espanhol? Eu disse: não. E ela: não. Bom, você a leva lá. Eu a saudarei. Senhor Edivaldo, quando? Na próxima sexta-feira. Na sexta-feira, às 15 horas, eu estava no templo, em pleno Central Park, e estava falando, já me havia esquecido, quando entrou um casal do Bronx, ele com uma calça amarela, um sapato branco, paletó vermelho, um chapéu de abas largas, uma gravata enorme e um rádio. Eu digo: meu Deus, eu acho que conheço aquilo. E ela, uma garota linda, muito bem vestida, de sapato alto, e ela andando, sentada, e balançou a cabeça. E eu aqui assim, para pedir a conferência. Quando eu terminei, vi ela dançar. Então eu disse a ela: mas que pena que você não pôde entender o que eu falei. Mas eu entendi. Eu não compreendi, mas eu percebi tudo que o senhor falou. O senhor falou sobre o amor, sobre a ternura, sobre o respeito humano, não foi verdade? Isso foi verdade. Ela disse: eu não entendi as palavras, mas eu senti o que o senhor falou. Aí segurou na mão dele e disse: eu queria agradecer o senhor ter devolvido meu marido, o homem a quem eu amei. Eu disse: já estou em paz, já se senhor. E por que você se permitiu encontrar outro? Ela disse: meu amigo, eu queria provar a ele que eu estava viva, que não só ele achava mulheres, eu também acharia homens. Quis provocar-lhe ciúme. Então eu quis feri-lo, como ele me tem ferido esses anos todos. Eu sou esposa, mas também sou gente. Não sou escrava dele. Para ele se divertir e chegar em casa sempre cansado e de mau humor. Então eu quis que ele sentisse na carne o que eu tinha sentido, para ele poder respeitar o amor. E ela começou a chorar. Abraçou, pediu-lhe perdão, foi aquela cena. Os dois começaram a chorar, eu não deixei de chorar sozinho, eu chorei também. E aí ficamos chorando os três. E ela falando muito rápido, eu não entendia, falando jargão do Bronx. Mas, quando terminou, ele me pegou pelos ombros, um homem forte, e disse: eu posso fazer ao senhor uma pergunta? Eu digo: é claro, pode perguntar. Senhor Edivaldo, por que o senhor disse que eu era um covarde? Eu disse: olha, meu filho, eu vou lhe contar uma coisa, eu sou médium. E o que é? Eu digo: é um negócio muito atrapalhado do espiritismo. Eu vejo os mortos falam comigo. Ele foi esbugalhando os olhos. Mas por que o senhor disse que eu era covarde e mandou que eu fosse ao telefone? Eu disse: porque eu vi chegar uma senhora negra, baixa, com chale no ombro, o cabelo espichado, penteado para trás, de óculos. E ela disse assim: obrigue-o a buscar a esposa. Ele disse: o senhor tem algo mais a dizer? Eu tenho sim. Ela deu o nome. Quando eu repeti o nome, ele fechou os olhos e disse: eu sabia que era aquela negra desgraçada que voltou dali. É minha avó. Ela sempre disse assim: vá. E eu que não fosse. Quando o senhor disse vá, eu digo: aí tem coisa. Por isso que eu fui ao telefone. Eu sabia que a velha não me deixava. E aquele homem novo começou a chorar de volta. Chega de choro. Eu só posso chorar metade. Então, abraçamos, despedimos-nos. E os dois saíram com um rádio, aquele rádio novo, desfilando a beleza negra. E ela linda. Eles lá vão dois filhos espirituais pelo caminho do amor. Quando chegou longe, ele me disse umas palavras em gíria. E eu então, todo mundo está espiando, disse assim: I love you, quando a pessoa que fala inglês. I love you. Eles gritaram: me too. Demos adeus, é italiano, agora vocês falam italiano no mundo. Quem quiser falar muito bem português tem que dizer assim: tchau, tchau. E eu disse: como é poderoso o amor. Uma gota de amor no oceano de solidão. O amor é a chave dos problemas humanos. Não basta amar. Diga que ama. Não tenha vergonha de dizer. Aprenda a dizer com lealdade. A pessoa entenderá. E se alguém diz assim: eu amo,
e o outro interpretar negativamente, é porque o outro é que é doente. Para o almoço, e às 15 horas, pontualmente, aqui estaremos. Teremos um pequeno intervalo, e depois do outro intervalo, nós teremos terapia de auto-amor para conquistar a saúde. Os que desejarem algumas respostas sobre o tema, por favor, tragam as perguntas escritas, coloquem-nas sobre a mesa. Nós selecionaremos, porque não podemos responder 300 perguntas. Selecionaremos as que pareçam mais importantes ou sincronizaremos várias e daremos as respostas no início do seminário. Muito obrigado pela atenção. Almocem bem e pouco. Passemos no nosso primeiro módulo a algumas das questões formuladas. Em um momento tão grave para toda a humanidade, em que parece assistirmos ao desmoronamento de toda a estrutura em que até agora tem assentado as sociedades, que poderíamos esperar? Quantas alterações no plano da política e da governança do mundo? Primeiro deveremos esperar melhoras, desde que a criatura resolva por melhorar-se. Não deveremos esperar resultados coletivos se permanecermos pessoalmente sem o desenvolvimento das nossas aptidões morais. A sociedade como um todo é um corpo. E se cada criatura como célula não realizar a sua atividade saudável, a sociedade permanecerá doente. Devemos conscientizar-nos de que o dever primacial é a transformação moral do homem, como asseverou com propriedade Allan Kardec. Tornar-se hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Daí as propostas espiritualistas da atualidade são para a transformação do homem como célula individual, a fim de que nas diversas áreas do comportamento político, social, filosófico, haja uma melhora fundamental. Que notícias nos podem transmitir os mensageiros do mundo maior quanto às mudanças e transformações que se impõem? Elas já foram transmitidas por Jesus. Se nós lermos o Evangelho, Marcos 13, versículos 1 e seguintes, veremos no sermão profético que Jesus analisa o fenômeno da transformação social da terra e as grandes possibilidades que estão por vir graças ao esforço das criaturas. Daí os benfeitores nos asseveram que enquanto permanecermos nas disposições viciosas, nas atividades a que nos entregamos com prazer em detrimento do dever, as manifestações humanas serão negativas. Assim cumpre-nos a todos nós a contribuição de uma sociedade mais progressista pelo nosso esforço de progresso individual. O que podem ou devem os espíritas fazer para, de alguma forma, contribuírem para a conscientização da classe política quanto aos seus deveres como governantes dos povos? O nosso dever é com o homem, em qualquer área que ele se encontre. E como o político de hoje foi o cidadão de ontem, e o político de amanhã será o cidadão de hoje, trabalhemos em favor da consciência lúcida que deve viger em todas as áreas do comportamento humano. E aí teremos políticos saudáveis. Quando lograrmos combater no homem e nós próprios aquilo que Allan Kardec denomina a grande chaga da humanidade, que é o egoísmo. Se Deus criou tudo que existe, então também criou o mal. Se este provém do homem, é criação e criação por excelência de Deus, em última análise, o mal provém de Deus.
Onde está o Deus amor? Em realidade não existe o mal. Existe a experiência que não deu certo e que é um caminho curvo para chegar ao ponto de destino. O que nós chamamos mal é, no futuro, um grande bem. Chamamos mal porque ele proporciona dor, desagrado, insatisfação, sofrimento. Mas, em realidade, essa dor, insatisfação e sofrimento leva-nos à alegria, ao bem-estar, porque ensina-nos a como não fazer o que produz sofrimento. A tese é dialética sofista, para transferir para Deus a responsabilidade dos nossos erros. Nós somos criados por Ele, mas o livre-arbítrio é nosso. Ele nos gera com essência, mas o nosso comportamento é que nos propicia bem ou mal-estar. Ele libera-nos, porque nos ama. As consequências da liberação ensejar-nos-ão um grande bem-estar ou um mal-estar de hoje para um bem-estar de amanhã. Daí, o mal, do ponto de vista filosófico, não existe. Daí não existe o mal criado por Deus, só existe o bem. Será o homem livre se tudo tem a sua causa, se todos os nossos atos já estão pré-determinados? Absolutamente. Não estão pré-determinados. Há um determinismo. A perfeição. Chegar lá depende de nós. Se eu desejo ir a Lisboa, para onde deverei seguir amanhã, a maneira de chegar até lá é opção minha. Eu poderei agarrar um avião, poderei ir em um elétrico, poderei ir de ônibus, poderei ir de automóvel, a cavalo, a pé, poderei ir pela autoestrada e faço uma viagem rápida. Poderei ir pela Serra da Estrela de Terra, porque gosto muito de paisagem, chegar no fim do ano. Então, o determinismo é que será, como é do indivíduo. Porque senão seríamos meros marionetes. E não haveria em nós nenhum valor, desde que tudo está pré-determinado. Por automatismo estaríamos candidatados ao aniquilamento, à modorra e à falta de motivação para lutar. Deus tudo pode prever. E esta é a crença da ciência. Então, onde se pode encontrar a nossa liberdade? Na escolha. Necessitamos de considerar que liberdade absoluta é dom de Deus. A nossa é uma liberdade relativa. Primeiro, porque nós estamos dentro de limites. O limite do nosso nível de consciência, o limite das nossas possibilidades orgânicas, o limite das nossas aspirações. Daí só há liberdade quando há responsabilidade. A nossa liberdade está adstrita ao nosso nível de consciência responsável. Porque quando se decreta a liberdade para um grupo, ela é usada de acordo com o nível de cada um e quase sempre torna-se libertina. O amor, do meu ponto de vista, é um sentimento comunitário. Em que medida deveremos torná-lo individual para nos resguardarmos? Do ponto de vista, desculpe, mas está errado. O amor é um sentimento individual que nós aplicamos na comunidade. Porque se não houver amor no indivíduo, não haverá na comunidade, que é o efeito dos indivíduos. Esse amor na comunidade é o resultado do sentimento que medra em cada uma das criaturas. Por isso é o amor ao próximo. Mas só pode haver amor ao próximo quando o existe a si mesmo. Se eu não me preservo, que amor eu poderei oferecer ao meu próximo? Naturalmente eu trabalharei para que ele progrida como um mecanismo de fuga da minha responsabilidade. E eu tenho o dever também de progredir. O alto amor leva-me a uma realização de progresso, que vai fluir no meio social. Daí, sociologicamente, há um grande conflito dialético. O homem é o fruto do meio, mas o meio é organizado socialmente pelo homem. É necessário, acima de tudo, trabalhar o homem.
E Allan Kardec fez esta pergunta aos espíritos formulada de maneira diferente. É a questão 919 do Livro dos Espíritos. Como pode o homem apressar o desenvolvimento e que meios tem para lográ-lo? As entidades venerandas responderam: sábio da antiguidade, vou disse, conhece-te a ti mesmo. Examinando em profundidade a questão, Santo Agostinho revela a forma de que se utilizava para autoconhecer-se e, obviamente, para autoamar-se. Daí o amor é um sentimento humano que nos leva à transcendência divina. Conforme nós estudamos o ano passado, o ano atrasado, quando fizemos aqui o seminário de Ciência do Espírito e estudamos os níveis de consciência, especialmente os estabelecidos por Pedro Auspens. O amor próprio ajuda a descobrir e a desenvolver faculdades intelectuais e mediúnicas? Em absoluto. Primeiro, o amor próprio é muito negativo. Não nos referimos a ele nenhuma vez. Falamos o auto-amor. Porque amor próprio é vaidade ferida. Quando eu digo alguém atingiu o meu amor próprio, a minha presunção. O auto-amor, o meu sentimento de amor a mim mesmo, sem egoísmo, fizemos a ressalva, é que me proporciona desenvolver as minhas aptidões intelectuais. E usamos a palavra kardeciana intelecto-morais. Naturalmente, esse auto-amor levar-me-á a desenvolver as faculdades mediúnicas de que eu seja objeto. Porque faz parte do meu programa de progresso atender a todas as minhas aptidões. Há pessoas que gostam que tenhamos pena delas e que ficam satisfeitas quando nos veem perturbados. Que atitude se deve tomar nessas situações? Se essas pessoas são nossas familiares, não ter pena delas. Se elas dão aquele dengozinho para ficar morrendo de compaixão, a gente sorri assim: hoje você está ótimo, até logo, e vamos embora. Ele aí faz a autocura, porque é um estado de necessidade de valorização. E em última palavra, é uma psicose. Nós examinamos muito bem essa questão em Viseu, quando estudamos psicoses, psiconeuroses, loucura e obsessão. É o estado degenerativo da personalidade. São personalidades mórbidas. E não é justo que essas personalidades doentias destruam-nos, já que elas estão enfermas. Deveríamos ter para com elas a terapêutica do amor, mas não da conivência. Amar nem sempre é concordar. Muitas vezes concordar é desamor, a gente concorda para se ver livre. Amar é ter a coragem de ser autêntico e de dar o não quando o momento o exige. Se, por exemplo, temos um dever e alguém que nos parece querido nos tem impossibilitado, dizemos: não, Senhor, eu amo muito, mas vou fazer exatamente o que eu devo fazer e até logo. É uma atitude de decisão. Já imaginaram se Jesus, para atender a família, não saísse de Nazaré? Não teríamos o cristianismo. Porque nem a família o compreendeu. Ele trasladou-se de Nazaré e nunca mais voltou. É impressionante. Porque ele deveria realizar uma tarefa que não tinha nada a ver com a família. A família era um vínculo da consanguinidade, mas a sua era a família universal através do amor. Não devemos, pois, permitir que pessoas enfermas e que os espíritos maus às vezes utilizam bloqueiem-nos o trabalho do bem. É muito comum num casal, um dos parceiros adere a uma doutrina, digamos, o espiritismo, e o outro se põe contra. É necessário sentar à mesa para dialogar. Nós nos amamos, nós nos casamos, mas ninguém interfere na conduta da minha consciência. Você faça da sua fé o que quiser, mas eu farei exatamente o que eu quero. Ah, então eu me separo. Pois não. Separe-se. Eu continuo onde estou. Agora, se você resolve adiante, é o direito que você tem. Mas eu não irei atrás. Porque são caprichos. Eu não posso conceber que alguém se oponha a ver feliz a criatura amada.
Nós deveremos permitir, inclusive, que a criatura amada seja feliz como lhe aprouver, porque ninguém é de ninguém. E o amor liberta. Na hora que encarcera, não é amor, é paixão, é desejo, é sentimento mórbido. Daí, não devemos ceder. Muitas senhoras me dizem, meu marido proíbe-me. Eu digo, é porque não confia na senhora. E eu não posso admitir um marido que não confia na dignidade da esposa. Como também muitas senhoras não querem que o marido vá ao centro espírita. Eu digo, não posso admitir. Ela permite que você vá ganhar dinheiro para sustentá-la, mas não quer que você tenha paz para ela ser feliz. Não admito. É uma questão de consciência, mas a opinião não é minha. Allan Kardec perguntou aos espíritos na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Nós prestamos contas de nossa atitude consciente, não da opinião dos outros. Respeitar a todos, mas fazer exatamente o que deve. Normalmente nós cedemos. Por quê? Porque não acreditamos naquilo que fingimos acreditar. Porque quando acreditamos, ninguém nos dobra. Quando a mocinha quer casar irregularmente, ela foge de casa, abandona pai, mãe, todo mundo e vai. O rapaz perde a família, perde o emprego, vai. Por quê? Porque quer. Por que nas questões saudáveis do espírito a pessoa não faz? Porque não acredita. Porque na hora que acredita, vai exatamente e faz. A nossa família particular sempre me dizia, mas meu filho, para ser espírita é necessário abandonar a família? Ele, mas eu não sou casado, não abandonei ninguém. Se, por exemplo, eu fosse jogador de futebol e fosse ganhar dinheiro todo fim de semana, todo mundo ficava contente. Para pregar o espiritismo gratuito não ficam contentes só porque não entra dinheiro? Negativo. O meu ideal não tem preço. E a minha hora é tão importante que eu não a cobro, porque se fosse cobrar não havia dinheiro que pagasse. Então eu prefiro dá-la. É uma questão de consciência. Não cedi a família inteira para o espírita. Porque através dos atos de firmeza, os meus familiares avaliaram a qualidade da ideia. Se eu cedesse, diriam, é tão bom que nem ele dá importância. Daí nós temos que ter firmeza. Pode o amor em todas as circunstâncias ser saudável, ou às vezes pode ser necessário o afastamento do mesmo. O amor é sempre saudável. E é quando nós o temos, não nos afastamos dele, porque onde vamos, ele vai conosco. Ocorre que aquilo que chamamos amor é o sentimento aos outros. E às vezes não é amor, é interesse. Nós estamos amando a pessoa porque a queremos. Quando realmente nós amamos, planejamos a sua felicidade. Amar um filho, amar uma filha, é desejar que ele seja feliz, sem o reter. Muitas vezes é necessário até deixar que erre, para que aprenda com a própria experiência. Porque a experiência ninguém a vive pelos outros. Cada um tem que a viver por si mesmo. Cabe aos pais orientar, explicar e liberar. Retém hoje, mas daqui a uma semana não reterá mais, para o ano mais tarde. Porque a pessoa vai viver a sua experiência do seu nível evolutivo. Daí o amor é ter consciência de que está fazendo o máximo. Aliás, uma amiga me contou uma linda história, que eu peço licença para amenizar. Um homem era chamado Máximo. E ele saturou de ser chamado ao seu Máximo. Em todo lugar, olá, Máximo. Ele achou aquilo um pouco aborrecido. E disse à mulher, quando eu morrer, por favor, não ponha meu nome na sepultura. Imagine eu estar morto e alguém diz assim, olha o Máximo, olha o Máximo. E quando ele morreu, a mulher o atendeu. Colocou aqui jaz um homem admirável. Excelente pai, bom marido, um grande amigo, um trabalhador da sociedade, um homem justo, saudades da família. Todo mundo que passava, que lia, dizia, mas ele era o Máximo. Daí, ninguém pretenda ser um Máximo. Ame.
séria, criatura amada. É extraordinário. Quando nós logramos amar, liberar, deixar que a pessoa siga, ela vai, mas volta. Porque é dali. O amor é um bumerangue. Atire-o e fique no lugar. Não sai atrás, porque sai e perde-o. O bumerangue vai, faz a volta e retorna ao ponto de partida. Mesmo as pessoas que amam com interesses materiais, afetivos, sexuais, eu digo, ame, mas não se escravizem a pessoas nem coisas, nem ideologias, para não criar fanatismo. O fanatismo é a doença da crença. Nós deveremos ter crenças saudáveis, ser livres para ouvir todas as crenças e cotejá-las com a nossa, para ver se a nossa resiste. E digo-lhes, ame. Talvez você ame a esta pessoa que não lhe ame. Ela não é obrigada a amar você porque você a ama, mas em contrapartida, essa pessoa vai amar a outra que a não ama, que a seu turno vai amar alguém que ele não amará, que também vai amar a mais uma que não lhe responderá ao amor, e vai dando a volta até que alguém nos ama. Às vezes não era quem a gente queria, mas numa época de fome, qualquer caridade a gente. Então, quando chegar naquela pessoa e diga assim, eu amo, eu digo assim, meu Deus, mas, eu também, e conversa. Daí o amor é sempre saudável. É possível no espírito encarnado obsidiar outro espírito encarnado? Sim, Senhor. E Allan Kardec estuda a questão no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Porque a obsessão é a ação psíquica exercida por um agente sobre um paciente. E ela pode ser exercida pela mente de um encarnado sobre outro, de um desencarnado sobre um encarnado, de um desencarnado sobre outro desencarnado, e de um desencarnado sobre um desencarnado que vai atuar no encarnado. Porque há obsessores de obsessores. Há entidades tão perversas que se utilizam de entidades menos perversas para vampirizá-las, que por sua vez vão perturbar a criatura humana a fim de usufruir dela as energias de quem tem necessidade. É tão complexo o tema. Tem uma obra notável de origem mediúnica, Libertação, psicografada por Chico Xavier. André Luiz nos fala de uma entidade que vivia em região tenebrosa e que se utilizava de outras para perturbar as criaturas humanas, vampirizando-as. Daí há muita obsessão de encarnado sobre encarnado. Que fazer? Orar. Criar o hábito salutar da meditação. Produzir obras de bem para ascender espiritualmente e romper o vínculo. Tendo as doenças do corpo, sendo as doenças do corpo correções a enfermidades da alma, ao tentar se curar dessas mesmas doenças, o homem não irá resgatar essas dívidas de outra forma? Sim. A lei importa a transformação moral do indivíduo, não como se opera essa transformação. Daí se cunhou a frase admirável: o que o amor não logra, o sofrimento consegue. Nós poderemos reabilitar-nos pela lei de amor, mas quando dela negligenciamos, vem o sofrimento, que é o amor ausente, não é o mal, para que nos reabilitemos. O bem que fazemos faz-nos bem. Todo bem que repartimos é bem que doamos e que possuímos. É uma lei de contabilidade. Tudo que temos, devemos. Tudo que damos, temos. É o deve haver. Aquilo que oferecemos ao bem
é um investimento na contabilidade da vida para diminuir o débito que tínhamos perante a vida. Daí o sofrimento. É o método que a lei se utiliza quando o calceta, o rebelde, não aplica a mensagem do amor. Qual a diferença fundamental entre o espírito humano atrasado e o espírito de animal, dos mais evoluídos do reino dos irracionais? No processo evolutivo da criação, momento em que o espírito do irracional passa a ser espírito humano, quando logramos a individualidade no reino hominal, mesmo que estejamos na faixa primária, o animal mais evoluído é inferior a nós. Porque ele ainda está no instinto. E o indivíduo hominal já está na razão. Tecnicamente, saímos do psiquismo animal e desenvolvemos a aptidão hominal no mundo espiritual. Mas é naquela fase do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens. Naquele momento em que o psiquismo antropóide deve agora passar à fase da razão, deixamos os atavismos animais e já encarnamos em uma celebração desenvolvida como criatura humana. É nesse momento que Charles Darwin chamava o ego perdido. Ele conseguiu elaborar toda a cadeia da evolução até o momento entre o Pithecanthropus erectus e o Homo sapiens. Ele não encontrou fósseis, porque enquanto a evolução ancestral foi muito lenta, deixando fósseis, nesse momento houve um salto, entre aspas. Nas fases primárias, foi o momento em que espíritos vieram de outros sistemas e incorporaram as formas primitivas, desenvolvendo nelas as aptidões para a inteligência. Após o que, os da Terra passaram a incorporar-se nessas manifestações humanoides ainda em desenvolvimento. E como isso foi um período breve, na paleontologia não ficaram fósseis. Em que consiste e o porquê da atração das almas gêmeas? Aqui em Portugal o povo gosta de alma gêmea, não? Já é a terceira pergunta que me fazem. A alma gêmea, mas não geminada. A alma gêmea é uma alma afim. É uma alma a qual nos vinculamos pelo processo da evolução. Mas Allan Kardec estudou a questão no Livro dos Espíritos, dizendo que não existem duas metades eternas que se fundirão um dia. Esta é uma teoria não aceita pelo Espiritismo. Consiste na atração recíproca pelo interesse do progresso, pela afinidade, digamos que seriam almas criadas ao mesmo momento, e que têm as mesmas aptidões e que se completam mutuamente, mas que não ficarão a sós, porque a lei é universal do amor. E não puderam ficar aquelas duas almas felizes à margem do progresso da comunidade universal. Acha que Cristo, quando ressuscitou, foi com o corpo físico tal qual tinha vivido, ou apenas com o espírito? E que apenas se tornou visível aos apóstolos, porque assim o quis, e nada lhe era impossível? Não, não. Ele retornou em forma espiritual e condensou a energia, como muitos espíritos fazem nas materializações. E não apenas os apóstolos viram-no. Maria de Magdala viu na sepultura. Depois ele apareceu no cenáculo. A posteriori ele apareceu a 2 viajantes que se dirigiam à cidade de Emaús. Mais tarde ele apareceu na praia da Galileia e comeu peixe assado com os discípulos. E por fim, nas montanhas da Betânia, onde ele ascendeu, ele apareceu a mais de 500 testemunhas, que são chamadas os 500 da Galileia. Foi uma ressurreição em corpo espiritual. Mas como falamos rapidamente em termos de física pela manhã, essa energia condensa-se e dá a impressão de matéria.
Porque hoje a matéria real é fragilidade dos nossos sentidos. Tudo o que vemos não é como vemos. É, porém, conforme os átomos dão a impressão do que vemos. Daí foi o corpo espiritual, que naturalmente se humanizou. O senhor afirmou que quem tem problemas graves sexuais é porque em vida anterior abusou do sexo. Sendo eu uma pessoa com grave problema dessa natureza, acha que vale a pena consultar um sexologista? Sem dúvida. Mas eu consultaria um psicólogo transpessoal se o caso fosse meu. O sexólogo irá examinar a problemática genética e a problemática de hormônios. O psicólogo poderá fazer uma análise mais profunda, se ele for da corrente transpessoal, para encontrar a gênese em encarnação anterior. A terapia das vidas passadas, em casos dessa natureza, ajuda muitíssimo. Amor de pai que morreu é chorado durante anos. Sempre que se fala dele, a emoção. Será amor ou mais que amor? É o amor, no seu sentido mais profundo. Porque quando há esse sentimento de saudade e de presença, porque é uma saudade vívida e tão presente, que um poeta se definiu. A saudade é o amor de alguém ausente e sempre presente, que estando presente continua um tanto ausente. Daí é um amor no seu sentido mais profundo. Como é considerada a psicologia transpessoal pelas escolas tradicionais? Como toda ideia nova, ela encontra algumas resistências na psicanálise, principalmente na corrente freudiana, que estabelece que tudo é da libido, e também na psicologia comportamentalista, ou behaviorista. Não obstante, ela larga-se como uma labareda de fogo, porque enquanto os terapeutas tradicionais às vezes estabelecem um tratamento de 10, 12 anos, os transpessoais logram em menos de um mês. E são esses dados que contam. Ela resume-se à regressão de memória em absoluto. A regressão de memória é uma das N terapêuticas proporcionadas pela psicologia transpessoal. O que acontece é que ela adota todas as terapêuticas tradicionais e mais a meditação, a yoga, a cristalterapia, cromoterapia, regressão a vidas passadas, mentalização, concentração, diálogos e outras técnicas psicoterapêuticas igualmente muito valiosas. Ela é mais enriquecida, porque vai à gênese da alma para convidar o indivíduo ao autoencontro. Eu frequento determinada instituição e gostaria de saber porque não consigo concentrar-me. Quando estão a fazer o culto, eu estou sempre com outros pensamentos, por mais que me esforce. E à noite eu não consigo dormir, a não ser com calmantes. Já fui ao médico e tudo dá negativo. E eu vivo com frequentes dores de cabeça. Então aí está já o motivo por que não se concentra, porque está doente. Pelos dados rápidos, trata-se de uma pessoa numa fase depressiva. Mas se tem dores de cabeça frequentes, peça ao médico um eletroencefalograma. E sugira indiretamente, caso a ele não ocorra, que faça uma terapia para algum problema de aparente epilepsia. Porque a epilepsia não apenas se revela na fase convulsiva. Há muitas expressões epileptiformes que não são necessariamente convulsivas. E essa presença de dor de cabeça caracteriza, não raro, estados epileptiformes. Daí trazerem como consequência
a dispersão mental, a insônia, a ansiedade, a inquietação e alguns estados de angústia. A frequência ao centro vai ajudar espiritualmente, mas necessita de medicação adequada. E no caso, conviria consultar um neurologista, um médico especializado. Aqui uma questão pessoal que nós não iremos nos adentrar, porque é o problema de saúde da sua esposa, aí foge completamente. Eu sou escutante do telefone da amizade, prevenção de suicídio, angústia e solidão. Penso que no Brasil chama-se telefone do samaritano. Como posso passar a mensagem de amor, uma vez que, segundo as regras, não nos podemos dar conselhos? Amando. Não é necessário derramar muitas palavras para poder irradiar simpatia. Essas pessoas angustiadas que nos procuram, muitas vezes, necessitam mais de quem ouça. Os senhores notem que a pessoa chega e começa a descarregar ideias, às vezes ele diz assim, pare um pouco, agora ouça-me. Mas não deixam, porque são pessoas muito confliteadas. E no telefone da amizade, se nós formos dar conselhos, vamos apresentar diretrizes a alguém que nós não vemos, a neuróticos e a psicóticos, que iremos complicar a sua vida. Daí o nosso trabalho é ouvir. E com muita habilidade desviar do estado de angústia. Mas não dizer o que ele deve fazer. Há uma tendência em nós de sempre dizer aos outros o que os outros devem fazer. Todo mundo sabe o que deve fazer. Muitas vezes não faz porque não me agrada, ou porque é trabalhoso. Daí a técnica dos telefones samaritanos, SOS, da amizade e outros, é de abrir uma porta para os ansiosos alargarem seus sentimentos. A gente ouve e diz no fim, quando estiver angustiado, volte. A pessoa alivia. Um grande número de pessoas, ao terminar de falar comigo, dizem assim, puxa, seu Edivaldo, estou tão satisfeito. Eles, mas eu ainda nem abri a boca. Ah, é? Mas mesmo estou bem. Eu já descarreguei. Porque as pessoas querem descarregar um pouco as suas tensões. Daí é válido ficarmos anônimos e não interferirmos na vida do próximo dizendo o que ele deve fazer. Porque é muito fácil receitar remédio para os outros. Eu vejo em nossos arraiais espíritas pessoas que dão conselhos com uma facilidade, para não dizer leviandade. Deixa de fumar, homem. Deixa de beber. Deixa. Será que a pessoa que diz isso deixa os seus vícios que o outro não conhece? Porque é muito fácil o outro deixe. Eu me recordo muito de George Bernard Shaw. Ele dizia fumar e deixar de fumar são coisas muito fáceis. Não pode haver nada mais fácil do que deixar de fumar. Eu mesmo já deixei 94 vezes. Eu gosto muito de Shaw. Era uma personalidade muito curiosa. E era um homem peculiarmente muito sábio. Ele sempre estava bem. E quando eu perguntava, como é que o senhor, um homem irritadíssimo, um homem nefropata, um homem terrível, está sempre bem? Sua casa está sempre arrumada. Ele disse, mas eu não me preocupo em arrumar a casa. Mas como é que está sempre arrumada? Bem, quando eu chego, que empurro a porta, se uma coisa está fora do lugar, eu coloco no lugar. Se outra está fora do lugar, eu vou colocando. Quando eu chego na cozinha, tudo já ficou arrumado. Porque há muita gente que chega em casa, senta e diz assim, não sei como é que eu vou arrumar isso. Eu não sei, está perdendo tempo. Aí eu acho que eu vou fazer um programa para arrumar. Não faz nunca, vai acumulando. E o dia pega tudo e joga fora. Ele era tão peculiar que tinha uma secretária que por fim terminou apaixonada por ele. E um dia ela lhe disse, você é um velho insuportável, rabugento, vou lhe dizer todo o desaforo que eu tenho guardado há 20 anos. Porque eu estou pedindo a minha demissão. Então eu vou botar para fora. Era o telefone da amizade. Tudo aquilo que eu guardei de você, e disse-lhe horrores. E ele ficou surpreso. Ele disse, muito bem, por que não me disse isso há 20 anos? Ah, porque eu não podia perder o emprego. Ah, é assim. Quer dizer que você acha, se me dissesse a verdade, eu a punha para fora. Se você me mentindo 20 anos, eu a mantive no emprego, quanto mais se me dissesse a verdade. Por fim, ele disse, muito bem, eu reconheço também. E por que agora quer largar o emprego, já que me disse a verdade?
Porque eu sou a melhor secretária da Inglaterra. Você dá uma ordem, eu faço uma carta notável, eu sou excelente datilógrafa. Doa para que assine e você risca, emenda. E eu me vejo constrangido a mandar esta carta borrada. Por que você faz isto? Eles por uma astúcia intelectual. Se eu mandar uma carta muito bem datilografada, todo mundo sabe que não fui eu, porque um velho na minha idade não datilografa bem. Então eu risco para dar a impressão que fui eu quem fez e errou. Apenas por isso. Então a pessoa fica muito honrada de ter recebido uma carta feita por mim, porém escrita por você, sem saber de nada. Claro que ela ficou como secretária dele. Então era uma verve extraordinária de visão otimista do mundo. Alguém disse-lhe um dia: por que você critica todas as peças de teatro? Ele disse: porque eu sou pago para criticar. O que é que você queria que eu fizesse? Ah, mas às vezes você elogia. Ué, mas a crítica não tem que ser só destrutiva. Criticar não é destruir, é analisar de um ponto de vista crítico, de profundidade de questão, e é o que eu faço. Daí, quando nós aprendemos a essa análise do ponto de vista crítico, objetivo e para ajudar, não haverá problema. Porque poderíamos criticar o erro de uma pessoa sem tornar a pessoa humilhada por causa do seu erro. Mostrar a imperfeição do diamante, reconhecendo que é um diamante, porém imperfeito. Tocando o tema da infertilidade, gostaria, se possível, que me respondesse o seguinte: eu e meu marido estamos tentando ter um filho já há vários anos. Clinicamente não temos nenhum problema. Uma médium disse-me um dia que eu, em outra encarnação, fui homem. Será isso a resposta para o nosso caso? De jeito nenhum. Manda esta médium passear ali no rio. Porque quem já viu, foi um homem na outra encarnação, mas nessa é uma mulher perfeita. E daí? Os hormônios testosterona da outra encarnação ficaram por lá. Agora são hormônios femininos. O que ela deve ter querido dizer e não soube filtrar é que por qualquer questão reencarnacionista, o casal estava passando karma. Ou porque em outra existência tivesse abortado, ou porque tivesse propiciado muitos danos na área genética. Veio agora um casal sem possibilidade de fecundação. Mas não sirva isso de motivo para preocupação. Desde que não há nenhum problema orgânico, procure tranquilizar o psiquismo. Ocorre que as pessoas que anelam muito por filhos, toda vez que partem para a comunhão sexual, principalmente a mulher fica ansiosa para fecundar. E isso dificulta a ovulação. Relaxe. Mantenha-se perfeitamente tranquila e não se preocupe em ter um relacionamento fecundante. Tenha um relacionamento afetuoso e deixe a fecundação por conta da vida. Fecundará, sem dúvida. Mesmo porque é uma das grandes leis da vida, a reencarnação. E de vez em quando mande uma cartinha para lá. Oi pessoal, o que está havendo? Tanta gente reencarnando no terceiro mundo e a gente aqui em Portugal, tudo dessa folga. Venha um pouco para cá, vocês vão ver. E se me telefonar, eu vou mandar os brasileirinhos para cá. Vou contar-lhes uma experiência muito curiosa. Eu conheci aqui na Terra um espírita eminente. Era um homem admirável, intelectual. Foi um político, historiador extraordinário na comunidade brasileira. E este homem, durante 40 anos, fez pesquisa a respeito de uma personalidade da história antiga. Ele tinha tremenda paixão por X. Consultou o médium Chico Xavier. E quando nos conhecemos no ano de 1948, ele consultou-me mediunicamente sobre suas possíveis relações com aquela personagem histórica de mais de 2000 anos atrás. Nós recebemos informes que ele transmitimos. E este homem continuou escrevendo por fim. Terminou a obra, mandou ao prêmio e, paradoxalmente,
No dia que a obra era lançada em São Paulo, ele desencarnava em Belo Horizonte, a cerca de 1.100 quilômetros, mais ou menos. Não teve a glória de ver seu filho, sua obra literária, nascer, embora ele tivesse obras literárias de grande quilate histórico, sociológico e antropológico. Passaram-se os 2, 4 anos, e certo dia eu estava em atitude de transe, quando ele em espírito apareceu. Reconhecendo, eu estava nessa época, perdoe-me usar a primeira pessoa do singular, que eu sei que é descortês, mas não quero comprometer a ninguém, daí usá-la. Eu estava nessa época fazendo o fichário, que hoje tem mais de 1000 indagações, com os espíritos sobre 3 questões. Como é morrer? Qual foi a sua maior alegria? E qual foi o seu maior sofrimento? Cada um me contava, eu anotava, datilografava, hoje eu passei para o computador, e guardava o arquivo. E então perguntei, doutor fulano, como foi a sua desencarnação? Ele contou. Qual foi a sua maior alegria? Ele contou. Qual foi o seu maior sofrimento? Ele contou-me que havia sido a reencarnação do esposo daquela mulher. E que vivera na região da Mesopotâmia, mais ou menos 260 anos antes de Jesus, e que se notabilizara pela impiedade. Era um dos autores da lança bidentada, porque na sua condição de conquistador, quando ele vencia o exército, ele tinha a crueldade de cegar os soldados vencidos. Sentado no trono, os soldados vencidos ajoelhavam-se e ele vazava a cada olho, e era muito cansativo. Ele então concebeu a lança bidentada para cegar de uma vez e não ter muito trabalho. Que ele, ao despertar no mundo espiritual, ele ouvia lamentos e ouvia alguém proferindo o seu nome. Ele ainda não se havia identificado. Por fim, ele, um certo dia, recebeu a visita do seu anjo da guarda e perguntou: por que eu ouço chamar o nome e isso dói-me? A entidade disse: porque tu foste esta personagem. E aqueles a quem prejudicaste ainda sofrem nas regiões perturbadoras. Milhares deles odeiam-te e o tempo para eles não passou. Gostaríamos de levar-te para que vejas no vale do sofrimento aqueles a quem prejudicaste. Ele disse-me que foi levado até lá e ficou confrangido. Depois de sentir que gostaria de os ajudar, a entidade veneranda disse-lhe: tu deixaste na terra muitos amigos, e poderás interceder junto a esses amigos para receber algumas dessas almas pela reencarnação. Porque serão pessoas difíceis, serão pessoas de comunicação muito complexa, serão pessoas com problemas muito graves no comportamento. E nós necessitamos de mandar à Terra essas entidades infelizes que aqui estão, para que o planeta ascenda e a sociedade do futuro seja feliz. Daí tu passarás a ser o fiador junto aos teus amigos para que eles se reencarnem. E a partir daí disse-me ele: eu tenho visitado muitas pessoas queridas e pedido que aceite alguns deles como seus filhos. A razão por que vim até aqui falar contigo, Divaldo, é que eu gostaria de pedir-te para agasalhar algumas dessas almas aqui na Mansão do Caminho, que é um lar de órfãos. Tu me poderias receber alguns deles? E eu lhe disse: mas como? Ele disse: o senhor está certo, naturalmente. Nós receberemos. Ele disse: olha, nós iremos ajudar muitas mulheres levianas, infelizes, de encontros fortuitos a conceberem. E quando nascer a criança, nós as intuiremos a trazerem para cá. Algumas deixaremos na porta e outras te apresentaremos. Ele disse: pois não, muito bem, doutor fulano. Nós
Aceitamos, naturalmente não queremos o exército todo, mas pelo menos os chefes, alguns, o senhor pode trazer. Meus amigos, daí a um ano mais ou menos apareceu uma criança na porta. Daí a 2 meses, outra criança. Daí a algum tempo, mais outra criança. Tempo depois, uma senhora estava para morrer, num estado muito lamentável, falaram-nos, nós fomos até lá. E ela me disse, eu só estou viva esperando alguém para tomar conta de meu filho. Eu soube que o senhor tem um lar, o senhor tomaria conta de meu filho? Ele pode morrer em paz, que nós tomaremos. E ela morreu. Teve hemoptise de tuberculose, morreu. Nós a sepultamos, queimamos o barraco de palha, levamos o filho. E assim nós fomos tendo 6, 10, 12, 14. Eu olhava e dizia, este aqui está com cara de que é filho do Dr. Fulano de Tal. Esse está com cara. Mas foram crescendo. Daí a pouco um dia, uma das nossas professoras da escola de primeiro grau, da escola primária de Marivaldo, eu estou com um grave problema de algumas crianças da mansão do caminho. Eu disse, qual é o problema? Problema de dislexia. Eles trocam letras, têm muita dificuldade em falar, e quando falam corretamente, escrevem equivocadamente as palavras. Eu já havia notado também alguns troca-letras, mas até que eu gostava muito, e provocava. E dizia assim, você troca letra? Porque eu achava tão bonitinho essa coisa de criança, mas quando ela me advertiu, eu digo, realmente. Eles são babilônios, reencarnando-se por primeira vez em um país, idioma neolatino. Então tem muita dificuldade. Tivemos que usar de vários psicólogos, de audiofonólogos, para corrigir. E então, quando estávamos nisso, aparece-me o espírito. Então, de modo eu digo, o senhor não me arranje mais. Porque eu já estou com 16. Ele disse, vamos arredondar da vida. Eu digo, absolutamente, 16 passa. O senhor bate agora na porta de um lar de crianças católicos, para que as freiras e os padres vão ter um pouquinho de trabalho também com Jesus. Eu já não aguento mais. Mas ele mandou uns 2 ou 3 que eu percebi ele no estado, mandou uma contramão. Daí, se esse casal quiser, eu garanto que lhe manda o Babilônio. É muito curioso. E isso explica como o Espiritismo ilumina a psicologia. Uma criança, filha de pais normais, tem um cérebro normal e, no entanto, tem uma conduta anormal. É tão metafísico que o pobre do psicólogo não sabe fazer. Reencarnação. Definir a epilepsia segundo a doutrina espírita. Foi abordado ontem numa pergunta. A epilepsia é uma enfermidade neurológica centralizada no cérebro e que perturba o sistema nervoso simpático. É decorrente de atitudes comportamentais de encarnações passadas. Trata-se de uma lesão no perispírito, a que nos referimos pela manhã, o modelo biológico organizador, modelo organizador biológico, MOB, e que plasma no indivíduo a necessidade da correção de faltas praticadas na encarnação anterior. O Espiritismo considera essa problemática, como a de qualquer outro estado patológico, como uma terapêutica de recuperação de débitos gerados em outra vida para a iluminação da consciência da criatura. A terapêutica anticonvulsiva, a assistência médica são indispensáveis. E ao lado delas, a terapia espiritual. Conscientizar o indivíduo doente. Apoiá-lo emocionalmente. Ajudá-lo na ação do bem para anular o mal que praticou antes. E fazer que ele, ao invés do trauma, que às vezes a convulsão epiléptica proporciona, a grande alegria de ser alguém em resgate. E é muito provável que se lhe dê a cura quase total. Foram colocadas aqui algumas questões de problemas do movimento espírita, mas eu não me posso envolver com isso. Foge completamente o objetivo das indagações.
Pretendíamos nos explicar se, no caso dos alienados mentais, se eles têm percepção e conhecimento do estado em que se encontram, e bem assim, da realidade kármica a que estão sujeitos. E se isso nos revolta em relação à sociedade. No caso dos alienados mentais, de maior profundidade na esquizofrenia profunda, no autismo, o espírito está lúcido. Os veículos cerebrais de comunicação com o meio exterior é que não respondem. Ele tem ideia de que se encontra aturdido e sofre. E às vezes rebela-se quando encontra um meio social hostil. Nesse sentido, na Inglaterra, há 10, 15 anos atrás, surgiu uma corrente psiquiátrica chamada da psiquiatria antipsiquiátrica, pretendendo propor uma terapia de amor aos portadores de alienação mental. Uma terapia profunda, por uma razão muito justa. Esses psiquiatras asseveraram que muitas vezes, quando nós internamos um doente mental, estamos vingando-nos, entre aspas, dele. Porque o doente mental constrange-nos. E esta é uma forma de nos libertarmos deles. Que o ideal seria que a sociedade pagasse o preço de ter alienados mentais. E que eles dessem, isso é que é mais fascinante, aquele atendimento recomendado pelo Evangelho de Jesus, psicoterapeuta. Esses psiquiatras são ateus, mas reconhecem que a caridade, a indulgência, o amor, o perdão, a bondade são as melhores terapias para doentes mentais. Em Salvador, em nossa casa, nós lidamos muito com pacientes mentais. Muito. Chegam agressivos em camisa de força. E é fascinante observar, quando se adentram na casa espírita e atravessam as fronteiras psíquicas da casa de oração, mudam de atitude. Há dias de termos 18, 20 doentes mentais no auditório. O nosso auditório é um pouco maior do que esse. Em absoluto silêncio e tranquilidade, houve a palestra, porque nós só atendemos depois da palestra e a quem assistiu à palestra. Porque a criatura humana é muito cômoda. Nós chegamos, proferimos a palestra, vamos atender, e os que pedem atendimento chegam lá para as 11 horas da noite, fresquinhos, bonitinhos, tomando banho, jantado, como que vai ao cinema ou esporte. É condição sine qua non. Tomar o remédio da palavra para depois a conversa da libertação. Porque senão, no fazer da psicoterapia, que é uma palestra iluminativa, nos minutos finais que nós vamos conversar, temos que gastar 1 hora com cada um. E à noite temos 130, 150. Atendendo-os brevemente, vamos até 3 da madrugada. Se fosse conversar com cada um largamente, iríamos ao dia seguinte. Então vem, ouvem, porque muitos me dizem, Edivaldo, eu já não necessito de lhe falar, a palestra já me respondeu, até logo. Que é a finalidade. A tarefa do Espiritismo é libertar as pessoas e não escravizá-las. Para que não fiquem na dependência dos médiuns, para que aprendam o caminho para seguirem com os próprios pés. Notem que doutrina extraordinária. Ela nos ensina que fazer. E se fundamenta no Evangelho de Jesus. Busca a verdade e a verdade te libertará. Daí, um grande número desses pacientes apresenta-se em absoluto estado de hebetação, parados, mortos. Mas eu noto que o seu espírito encarnado, está diligente, mas não consegue comunicar-se. Principalmente no autismo. Depois de aplicar o passe, a pessoa começa a ter reações faciais, reações emocionais, e na sucessão vai retornando à realidade um pouco agressivo, que é a rebeldia contra o meio social, até ajustar-se depois. Estrelas douradas, brancas, azuis são sinais de presenças boas. Vamos falar com um pouquinho de franqueza. Há muito problema óptico, que é problema óptico, não é mediúnico. Muitas vezes temos pontos luminosos. Talvez sejam presenças espirituais.
por via das dúvidas, consulte um oculista, para não ficarmos fanáticos. O Espiritismo é a doutrina de bom senso. Muitas pessoas às vezes me fazem perguntas, eu fico tanto constrangido para respondê-las. Porque parece que a gente vai desencantar a pessoa, mas é melhor tirar a ilusão do que manter o engano. Tese de Allan Kardec. É melhor deixar de crer em 9 verdades entre 10 a acreditar numa mentira. Uma doutrina que tem a coragem de ensinar isso é uma doutrina extraordinária. É melhor duvidar de uma coisa verdadeira do que aceitar como legítima uma mentira. Porque a mentira faz muito mais males do que a verdade não aceita. A depender de como são essas estrelas, que nós preferiríamos esses focos luminosos, quando se trata de visões psíquicas ou espirituais ou presenças de espírito, elas aparecem como flashes, acendem e apagam. Mas se elas vão em linha, são problemas ópticos, são problemas da vista. É necessário ter um pouco de cuidado. Mas vamos à pergunta. É sinal de que se está no caminho certo? Fica muito difícil, porque nós podemos estar no caminho certo fazendo uma coisa errada. Eu posso estar no caminho certo e ter cá o meu defeitozinho. E não quer dizer que o espírito me venha. Quando se trata de cores frias, o azul suave, o prata suave, o tom laser suave, o alaranjado, são condensações positivas, digamos assim. Quando é um dourado forte, vermelho, um amarelo muito reluzente, são presenças perturbadoras. Os tons violeta escuro, violeta claro, já são presenças positivas. Fica muito difícil dizer isto é bom, isto é mal. Mas a pessoa que perguntou procure sentir que tipo de sensação experimenta. Se é uma sensação agradável, não há dúvida. Lei dos fluidos estudada por Allan Kardec. Se é uma sensação desagradável, presença negativa. O médico que na Terra pratica o bem, que ajuda muita gente, ao desencarnar, pode do outro lado fazer mal a quem ajudou? Seria um paradoxo. Se na Terra, que é um nevoeiro, a pessoa fez o bem, imagine na liberdade. Vai fazer muito mais bens do que na Terra. No final, posso abordá-lo para perguntas pessoais, vai ficar para outra viagem. Porque se formos atender perguntas pessoais, nós sairemos daqui. E depois de tantas informações, eu creio que a gente não terá muita pergunta pessoal. Porque estarão no globo geral da temática abordada. Tem uma forma muito esquisita de amar. Amo, mas sem me prender demasiado, seja a quem for. Estou certa ou errada? Também é muito difícil estar certa ou estar errada. Porque às vezes a pessoa não se prende porque não ama em profundidade. Quer dizer, ama. Mas não está com nada, nem está com ninguém. Está consigo só. É um amor um pouco egoísta. Porque quando nós amamos a família, nós nos prendemos, isto é, nós nos vinculamos, agora não retemos as pessoas amadas. Eu amo, por exemplo, a Maria e José. Mas gostaria, claro, de que houvesse um intercâmbio. Se não há, tudo bem. Porque não se pode amar também indiferente. Um amor indiferente é apenas consideração. O amor é uma emissão de energia. Se não tem uma resposta, a fonte geradora continua. Mas é necessário que nós mantenhamos o elan. Então não posso estar certo ou estar errado, porque eu não sei a profundidade desse tipo de amor. Aqui alguém pergunta que tem uma grande problemática de memória, que ouve, mas não consegue registrar. Tem o coração cheio e a cabeça apenas com fragmentos, etc. Gostaria de saber o porquê. E queria a solução, se houver, para mudar isso. Pode dar-me alguma ajuda? Se tem problema de memória, procure o médico. Necessitamos de conscientizarmos que o Espiritismo não veio resolver todos os nossos problemas. Aí a pobre da medicina vai para o brejo.
Nós devemos respeitar a ciência e receber a ajuda adicional da doutrina espírita. Pode ser que a pessoa esteja com deficiência de fósforo, esteja perdendo através das vias urinárias. E o modesto exame de urina vai resolver o problema, porque pode ser detectado a causa da ausência de memória por uma deficiência orgânica. Pode ser que a pessoa esteja no estado de grande tensão durante muito tempo e fez um quadro de estresse. Daí observa, mas não fixa, porque o seu estresse não permite. Então o Espiritismo propõe que naturalmente se recorra à assistência médica e através da terapêutica espírita, pelo hábito da meditação e da concentração, vá desenvolvendo a capacidade de memória. Chegaram mais algumas perguntas, mas o tempo urge e ainda temos um pouco de tema para examinar. Nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Se alguém houver, poderemos, nesse intervalo, autografar alguns livros. Apresentada nos Estados Unidos, intitulada Medicina, Saúde e Amor, um oncologista chegou à conclusão de que a melhor terapêutica anticancerígena é o amor. Esse médico mantém uma grande clínica nos Estados Unidos para atendimento de cancerosos e aplicou durante muitos anos a terapia cirúrgica, radioterapia, cobaltoterapia e quimioterapia. Mais ou menos na década de 80, ele foi a uma cidade da Califórnia chamada Mesa Alta, na qual se realizava o movimento da psicologia transpessoal, e celebrizaram-se, entre outros, os chamados médicos da ciência holística. É uma corrente da medicina que propõe uma especialidade holística. O médico deve entender também de uma larga pauta de cultura geral: alimentação, climatologia, comportamento social do paciente, para que nessa globalização de todos os fatores que constituem a vida, seja de fácil diagnosticar a enfermidade e propor uma terapêutica conveniente. Celebrizavam-se ali alguns dos maiores médicos do mundo. O Dr. Stanislav Grof, médico tchecoslovaco, que fugiu da cortina de ferro quando ainda a Tchecoslováquia pertencia à Rússia e encontrou uma terapia de grande eficiência para os esquizofrênicos. A terapia do ácido lisérgico número 20 e a da respiração alternativa da doutrina zen-budista, chamada hiperventilação. O Dr. Stan Grof patrocinava uma ciência médica na área da psiquiatria que fosse além dos fenômenos cerebrais. Mas ao lado dele estava um casal, Carl e Melanie Simonton, que patrocinavam uma medicina na base do autoconhecimento. O paciente que conhece a sua debilidade e esforça-se por superar a sua problemática, esse paciente tem uma grande facilidade de manter o seu equilíbrio, mesmo quando se lhe instala a doença. O Dr. Simonton realizou vários seminários nos Estados Unidos e outros tantos na Europa, especialmente na Espanha, para médicos europeus. O Dr. Berni, o médico cancerologista, acompanhou durante 3 dias os seminários de Carl e de Melanie Simonton.
E ficou surpreso de ouvir-nos dizer que o amor era o recurso mais eficaz para a preservação da saúde. Isto porque chegava uma paciente com câncer de mama e ele automaticamente fazia a cirurgia amputadora. Fazia a cartagem de gânglios e a paciente ficava automutilada, algomutilada. Mesmo quando se faziam implantes para correções plásticas da mama, ela ficava com dificuldade de movimento do braço e sempre com algum trauma. Os Simontons explicaram que de alguma forma o câncer é resultado da degenerescência da energia que mantém a vida humana, ou de estados rebeldes do paciente que vai formar uma patologia cancerosa como uma reação de comportamento moral, emocional ou intelectual. O Dr. Berni voltou à sua clínica transtornado, porque se isso fosse verdade, era uma grande revolução. Ele tem vários auxiliares, é uma clínica de alto suporte acadêmico, e resolveu fazer algumas experiências, acompanhar os doentes de câncer com um psicólogo, para estudar em profundidade o caráter do doente e observar se na maioria dos cânceres não havia uma problemática emocional. Depois de alguns anos de estudos, ele começou a catalogar o resultado dessas experiências e dividiu os pacientes de cânceres em dois grupos: os doentes que se amam e os doentes que se detestam. Aqueles que não gostam de si mesmos pioram, gradativamente morrem. Os que se gostam de si próprios melhoram gradativamente, têm uma larga sobrevida e às vezes sobrevivem ao câncer. Ele começou a classificar os pacientes e colocar os pessimistas em uma enfermaria, os otimistas em outra enfermaria, e aplicava a mesma terapêutica. Os pessimistas morriam antes de 6 meses. Os otimistas superavam um período grave, sobreviviam e até curavam-se. Ele então resolveu aplicar a terapia do amor nos seus doentes mais graves, fazendo o que ele chama grupo especial de doentes. Quando chega o doente, ele conversa, tem uma larga sessão de observação, e de acordo com o comportamento do doente, ele pergunta: você deseja ser cirurgiado? Deseja quimioterapia? Ou está disposto a curar o câncer com a cabeça? Porque o problema do câncer tem muito a ver com o comportamento mental da pessoa. E graças à opção de cada um, ele coloca numa enfermaria especializada e faz o tratamento. Para a sua e a surpresa de grande número de médicos, os que desejam a cura mental, curam-se. Mas não aqueles que ludibriam, porque muita gente tem medo de fazer a cirurgia. Não é o caso. Aqueles que têm medo de fazer a cirurgia morrem mais rápido, porque eles produzem energia autodestrutiva. Estamos montados tecnicamente na tese da manhã de que o indivíduo é aquilo que pensa e torna-se aquilo que deseja. O Dr. Berni começou a fazer umas observações. Por exemplo, uma mulher lhe disse: eu estou muito mal. Ela estava com câncer de mama, com metástase óssea, e era realmente irrecuperável. E disse: doutor, o meu grande problema é o meu marido. O meu casamento é uma tragédia. Mas se eu vou levar o casamento até o fim, nem que o casamento me mate. Ela estava matando-se para manter um casamento impossível, quando podia se divorciar e mandar o marido ir para adiante e ela ser uma pessoa plenamente feliz.
Ele percebeu que o câncer que ela desenvolveu era uma forma de chamar a atenção do marido ingrato e de crucificá-lo de remorso por ela estar morrendo. A nossa mente tem mecanismos muito complicados. Ele colocou-a no grupo de pacientes especiais. E ela dizia sempre: nem que eu morra, mas eu não me divorcio. E morreu. Porque era o que ela queria. Às vezes a pessoa não quer conscientemente, mas lá dentro é o que está desejando. Outra paciente lhe disse: a minha vida no emprego é uma desgraça, mas eu ficarei lá de pirraça. E contraiu um câncer de mama. Era a forma que o organismo teve para reagir a essa energia destruidora que ela acalentava. Alojando-se numa região muito vascularizada e de muitos hormônios, veio a degeneração e em breve a metástase e, como consequência, a morte. Ele então a todos os pacientes receita: ame-se, queira viver. Porque, por incrível que pareça, um grande número de pessoas não quer viver. E pergunta: para quê? A morte para mim até que é um alívio. Por que eu vou carregar esse fardo terrível nesta vida ingrata? Ele estabeleceu com um grande grupo de psicoterapeutas algumas regras para gozar a saúde. Primeiro, ame-se acima de todas as coisas. Você é Deus. Foi Jesus quem disse: vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se quiserdes. Então você é Deus, porque Deus está em você, com letra minúscula. No ano de 1985, eu estive na cidade de Miami e fui vítima de um resfriado muito forte. Mas realizei a tarefa e deveria passar pela cidade do México, logo depois daquele terremoto. Quando eu cheguei ao aeroporto da cidade do México, eu me contaminei de um vírus que estava no ar, depois da grande tragédia que abalou a capital do México. E passei muito indisposto. Do avião até a saída, eu passei a ter febre, e quando eu cheguei à parte exterior, estava com 39 graus de febre. Como eu conheço mais ou menos o meu organismo, os amigos que me aguardavam perceberam-me aquele estado alterado, e perguntaram o que era. Eu falei que devia ser da grande altitude. O México é uma cidade a 2.000 metros de altura. Como eu tinha um problema cardíaco, eu estava passando bem, etc. Fui ao hotel, preparei-me, realizei a conferência. E no dia seguinte eu me sentia profundamente mal disposto. Não tinha forças para levantar-me. Tinha uma conferência numa universidade a 80 quilômetros do México. Quando às 9 horas da manhã apareceu Joana de Ângeles, o meu espírito mentor, meu no sentido global, a amiga espiritual nossa. E ela me perguntou: o que tens? Ela sempre pergunta e eu fico intrigado. Eu digo: quem já viu um guia que não sabe o que é que o seu guiado tem? Ela sempre pergunta: o que tem? Ele vai: minha irmã, o que é que eu tenho? Eu estou muito mal. Se ela veja, com esse problema de angina, com esse problema de gripe e agora uma virose, eu não poderia estar melhor. E ainda tendo que pronunciar 5 conferências. Elas, Madivaldo, eu gostaria de propor-te uma coisa. Primeiro, sai da cama, deixa de preguiça. Ele disse: não é um guia, é um obsessor, quer me matar. Porque eu estou aqui que não aguento ficar em pé, não vou sair da cama. Ele disse: mas minha irmã, eu não posso. Ela disse: tu não queres. Aí eu vi que também eu não queria. Eu queria, mas ficar deitada era melhor. Fiz um esforço, levantei-me, banhei-me e tal. Não melhorei do estado, mas melhorei de aspecto. E ela me aguardava. Eu disse: a senhora ainda está aqui? Estou esperando-te. Porque eu desejo escrever um livro aqui no México. Ai, mas a senhora não conte comigo. Eu estou morrendo aqui a escrever um livro, eu não tenho hora, minha irmã. As poucas horas que eu tiver é para dormir, Divaldo. Como tu sabes, eu vivi aqui no México. Eu aqui estive no século XVII, começo de XVIII.
e gostaria de aproveitar a tua estada, uma estada larga de 5 dias, para escrever um livro. Eu digo, só se for de madrugada. Ela disse, mas é de madrugada. Agora, por exemplo, vai fazer o pequeno almoço, e como a conferência é à noite, nós temos aí um bom par de horas. Arranja papel, lápis, coloca tudo. Eu tenho uma pasta, que é um escritório montado, tem até grampeador. Coloca aí, porque nós vamos trabalhar. E ela disse, mas minha irmã, eu não posso. Ela disse, tu não queres, não é? Eu digo, bom, eu vou mostrar à senhora que eu quero e vou morrer. Ela disse, mas ótimo, morrer no México vai ser muito bom. Eu digo, não, aqui provavelmente eu não quero morrer. Deixar para morrer na Bahia, no clima quente, imagina se enterrado naquele terra molhada. Bom, fiz um pequeno almoço, fui à farmácia, adquiri um medicamento, voltei. E ela me disse, prepara-te porque às 11 horas eu virei para trabalharmos até às 17 horas. Não tinha jeito, porque com um guia desse não há como me fugir. Me preparei. Ela veio, escrevi. Mas já eram 17 horas quando eu acabei. Tive que me preparar para pegar o automóvel, para viajar e tal. Quando retornei, que entrei no quarto, ela estava lá. E digo, pelo amor de Deus, a senhora me deixe dormir, porque senão eu vou desvairar. Ela disse, não, fica tranquilo, meu filho, enquanto tu dormes eu escrevo. E então combinamos, ela me fazia os 13, ficava lá fazendo o trabalho dela, eu ficava cá dormindo simultaneamente. 2 coisas de uma vez. No dia seguinte, pela manhã, quando eu despertei, estava um grande número de páginas escritas. E eu peguei, reuni-as, eu enumero antes, e deu-me vontade de ler a primeira página. É intitulada Um Lugar Seguro. E diz mais ou menos assim: existe um lugar seguro, onde a criatura encontra o seu refúgio. É um lugar de paz, de renovação, de tranquilidade. Todos temos um lugar seguro onde repousamos e buscamos Deus, etc. Eu achei interessante, algo poético. Virei a página, era o primeiro capítulo, e eu dizia: tu és filho de Deus. O universo pertence-te. Tudo aquilo que tu anelas é sempre menor do que tudo aquilo quanto tu tens. Abre a janela da alma e contempla o universo. Tu és herdeiro de Deus e o universo é teu. Eu prendi a respiração e disse, puxa vida, eu não sabia que era tão rico. Aí abri a janela do 12º andar do hotel, olhei a cidade do México e disse, olá, Juárez, esse aqui tudo é nosso, meu filho. Fique em paz. Pela primeira vez eu me senti filho de Deus. Eu sempre achava, mas nunca me lembrei que era herdeiro dele. Já imaginou herdar o universo? Eu estufei o peito e disse, veja lá, eu até que me queixava de alguns problemas. Mas agora, não. Olhei as catedrais pré-colombianas, as várias culturas azteca, colombiana, moderna. E disse assim, grande coisa, tudo isso é meu. Fiquei muito contente. Trabalhei no livro. E ela escreveu um livro memorável. De um lado, é tu e Deus. Do outro lado, Deus e tu. Tu e a vida e tu. Quando eu terminei o livro, é um pequeno livro, bem se vê. Mas é um pequeno livro de 100 páginas. Estava no verdadeiro tesouro. E ela terminava dizendo, tu és o que de ti faças. Se sonhares ser uma estrela, galgarás o universo. Se preferires um grão de pó, te perderás a resto do chão. Esse livro que já estava impregnado na minha alma, mudou minha vida ainda mais para melhor. E ela deu um título muito delicado ao livro. Filho de Deus. Não estou fazendo propaganda do livro, porque eu acho que aí não tem. É somente para mostrar como nós somos herdeiros de Deus. Sabe o que me aconteceu com a doença? Eu me esqueci que estava doente. Passaram os dias. E quando eu fui pegar um avião, eu disse, mas eu estava tão mal.
Aí fiquei com saudade e já fiquei até um pouco pior. Porque a gente gosta de ser um pouquinho feliz também. Esse negócio que ele está sempre bem, sempre alegre, todo mundo assim, nossa, só vive alegre. Quem já viu, está sempre com saúde. Então eu fiquei um pouco alquebrado, mas compadre disseram, estava no México, fez-te muito bem, tu estás escorado, estás disposto. O que foi mesmo que tu tiveste quando chegaste aqui? E que, olha, para dizer a verdade, eu acho que não tive nada. Foi algo que passou pela nossa vida. O Dr. Bernie estabelece que quando nós descobrimos que somos Deus, Deus está em nós. E enquanto desconsideramos, Deus está dormindo em nós. Então, ame-se. Segundo, não se queixe. A queixa produz ferrugem nas engrenagens da alma. Terceiro, não tenha autopena. Não tenha pena de si mesmo. Nem se considere infeliz. Há pessoas que se acham tão infelizes que quando pensam, choram de pena da sua própria desgraça. É uma atitude doentia, mórbida que nós temos. Eu me recordo que Leon Tolstói, o extraordinário escritor russo, narra uma página que um dia alguém chegou a saber ele e disse-lhe que era muito infeliz porque não tinha dinheiro. Ele havia sido um homem muito rico, porque se tornou socialista, repartiu os bens com os pobres, deu à família e foi viver idealisticamente. Leon Tolstói deixou queixar-se e de repente disse-lhe, Mujik, porque era um trabalhador do campo, eu gostaria de comprar-te o braço direito. Se tu me permitires mandar arrancar-te o braço, eu te pagarei 5.000 rublos. O homem disse, mas que ideia louca. Arrancar meu braço para ter 5.000 rublos? Ele disse, bom, foi uma ideia que me deu na cabeça. Mas deu-me na cabeça que se me deixares arrancar os teus 2 braços, eu te darei 20.000 rublos. O homem corou, dinheiro que não ganharia uma vida. E disse, mas para que eu quero 20.000 rublos com os 2 braços amputados? Disse, bom, é uma ideia louca que me deu na cabeça. Antes que o Mujik se fosse, ele disse, pois eu te darei 100.000 rublos. Se me deixares amputar-te os 2 braços e cegar-te as 2 vistas. O homem disse, Senhor, vós enlouqueceste? Para que uma